gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Caramba, que calor. Eu fechei tudo aqui pra não ficar ruído e barulho. Tô derretendo pra gravar esse vídeo, mas vocês valem a pena. Vim fazer Pá Responde, como vocês já viram aí no título desse vídeo. E para além dos vlogs, é um dos vídeos mais, assim, queridos desse canal, né? Então eu deixei lá no meu Instagram uma caixinha de perguntas pra vocês perguntarem coisas aleatórias. E como sempre, vocês arrasaram. Então foram muitas perguntas. Vou fazer parte 2 depois pra vocês, tá bom? Porque não vai dar pra responder tudo num vídeo só, não. Mas vamos lá, que as perguntas estão muito boas, então vem comigo. Vamos começar com a pergunta da Bru Dias. Um beijo, Bru. Ela perguntou: qual a fase você, na criação de filhos, acha mais difícil e por quê? Eu estava falando isso com uma amiga minha hoje. Gestar, parir, amamentar, trocar fralda, acordar de madrugada, ficar com criança na sua orelha gritando e chorando é um saco. É difícil, é cansativo pra caramba, tem dias e dias. Mas, definitivamente, você lidar com crianças maiores ou tipo pré-adolescentes, né, no caso do Bernardo, do Rodrigo e tal, é bem mais desafiador. Porque é como se cuidar de bebezinho, né, crianças ali até 2, 3 anos, fosse algo que você faz com mais naturalidade, você faz mais tranquilo, assim, sabe? Aí quando chega nessa fase que a criança tá maior, o bicho pega. A sensação que eu tenho é que tá tudo meio confuso, no desconhecido, no escuro. Eu não sei bem o que eu tô fazendo, não sei se o que eu tô fazendo é certo. E isso pra mim é mais difícil. Então conforme eles vão crescendo, eu acho que esse joguinho aí de ser mãe começa a enfrentar o chefão, sabe? E a parada fica sinistra. Então ser mãe de bebê é mais fácil. Vamos para a segunda pergunta da Isa Mello. Um beijo, Isa. Ela perguntou: ansiedade e depressão na gravidez, se eu tive e se eu tive, como que eu lidei? Bom, Isa, eu acho que eu tive 2 gestações que foram difíceis emocionalmente. A gestação do Rodrigo, que é meu segundo filho, foi uma gestação assim arrastada, difícil. Eu tava com muitos problemas pessoais na época, de relacionamento também. Então foi uma gestação assim dolorosa, sabe? Não foi uma gestação feliz, que eu ficava ansiosa pra nascer, pra viver as coisas. Foi uma gestação que eu passei assim muita raiva, chorei muito, não aceitava bem. Foi difícil. E aí depois eu tive o Bento, que foi uma gestação planejada. A do Bernardo, a primeira, também foi tranquila. Mas aí quando eu tive o Caio, que foi o meu bebê, né, o último que nasceu aí na pandemia, nasceu em 2020, foi um processo assim difícil, porque eu tava no auge da pandemia. O Bento tinha 9 meses. Eu tinha pouco tempo de relacionamento com o Rafa, meu marido, então a gente ainda tava meio que se recuperando de um bebê que já tinha 9 meses e aí veio o outro, sabe? Então foi tudo muito atropelado. Eu passei praticamente aí, sei lá, quase 3 anos sem ciclo menstrual, sem entender muito meu corpo. Eu tô amamentando até hoje. Então foi um período muito difícil. Eu chorei muito, demorei muito de aceitar a gestação, de entender que tinha um bebê nascendo ali, que tinha uma criança crescendo, que as coisas estavam acontecendo, sabe? Então foi bem doloroso, bastante, eu diria. Então eu lidei fazendo terapia, foi o que mais me ajudou, assim, falar sobre o que eu tava sentindo. Me libertava, me tirava daquele momento difícil, sabe? Fazia com que eu aceitasse aquela dor, abraçasse aquele sentimento e conseguisse ressignificar ele. Então, terapia ajuda muito. A Sussu Oliveira, um beijo, perguntou: pá, qual a viagem dos sonhos? Manda um beijo, te adoro. Um beijo, obrigada. Então, viagem dos sonhos. Eu poderia dizer assim, Maldivas, Disney, Nova York. Mas eu vou falar uma coisa assim mais plausível pra mim, tá? E pra quantidade de dinheiro que eu não tenho. Mas assim, dá pra parcelar. Eu diria que hoje é uma viagem pra algum resort no Nordeste com o Rafa, só eu e o Rafa, sem crianças, por uma semana. É isso. Um resort com praia de água quentinha. Pra comer tranquila, beber bons drinks, dormir, acordar a hora que eu quiser. Queria. A Gé Paixão, um beijo, Gé. Ela fez uma pergunta que já respondo de antemão que sim, é uma coisa que eu me questiono muito. Ela perguntou assim: às vezes você fica pensando que chegará um dia que você não vai mais ter rotina com crianças? Eu sempre penso isso. Ela disse, né? E sim. Às vezes me bate umas bad assim, eu fico pensando assim, cara, um dia, que eu nem sei se eu vou estar morando nessa casa aqui, muito provavelmente não, todos eles serão adultos.
E eu vou estar mais velha e eles vão estar grandes. E como será que vai estar a minha vida? O que será que eu vou estar fazendo? Como será que vai ser? O que será que eu vou estar vivendo assim e não vou estar, sei lá, sentindo mais, porque não vai mais ter criança pra trocar fralda, não vai mais ter criança pra acordar de noite, não vai mais ter criança pedindo comida, não vai ter mais nada disso, assim. Eles vão estar fazendo tudo sozinhos, sabe? Sim, eu penso muito nisso. E é uma coisa que me deixa meio perturbada às vezes, sabia? Então, ultimamente, eu tenho tentado viver um dia de cada vez, pra não ficar encanada com isso. Então, deixa a vida me levar. A Pri, um beijo, Pri, perguntou se a gente pretende se mudar esse ano, e não. A gente não tem pretensão nenhuma de mudar de casa nos próximos meses, assim. A gente nem fala sobre isso, porque o mercado imobiliário aqui na nossa cidade é muito caro. Muito caro. E aqui onde a gente mora é aluguel, e qualquer lugar diferente desse que a gente sair agora, nesse momento, vai ser prejuízo financeiro. Porque é realmente muito caro, qualquer lugar. Então, não temos pretensão nenhuma de sair daqui agora. A Paula, um beijo, Paula, ela perguntou: você se imagina trabalhando CLT novamente? Né, carteira assinada. Então, não me vejo mais trabalhando CLT. Só que eu sou uma pessoa muito insegura com dinheiro. Ó, já respondendo e puxando o gancho para uma outra pergunta, que foi a Ju Nunes perguntou: pá, você é muito gastona? Eu sou. Um beijo, Ju. Então, sim, eu sou muito gastona. Outro dia eu vi até um meme muito engraçado que eu compartilhei lá no Instagram, que era assim: quem me vê gastando com besteira cara acha que eu sou burguesa, mas não, eu sou só irresponsável. Sou eu, gente, eu sou muito gastona. Só que os meus gastos não são assim com roupa, sapato. Cara, meu maior gasto hoje é com comida. Eu tô passando na frente do McDonald's, eu poderia vir pra casa almoçar, mas por que não pegar um lanchinho, sabe? Eu estouro o cartão de iFood. Quando eu vou olhar minha fatura, veio tipo R$1.000 a mais porque eu comprei comida na rua. Ou pedi sushi na sexta-feira porque, ai, minha semana foi difícil, eu mereço. Eu vivo me presenteando com comida, só que eu tô me presenteando demais e eu tô passando totalmente do ponto, entendeu? Então, respondendo, eu sou sim gastona. E aí, em relação ao CLT, eu não penso mais em trabalhar pra ninguém, carteira assinada, porque eu não tenho paciência. E a minha atual rotina, com 4 crianças, não me permite isso facilmente. Porque eu tenho crianças, assim, em meio período de escola, né, no caso do B, então já começa daí. Meio período ele fica comigo, seja de manhã ou de tarde, ele teria que ficar comigo. O que eu faria nesse tempo? Não dá pra trabalhar meio período? Beleza, poderia voltar da aula, mas assim, e as outras crianças? O turno nunca vai dar certo, então trabalhar CLT não é uma opção, pelo menos não agora. E ai, sei lá, eu tenho a mente muito livre, eu gosto de criar conteúdo, eu gosto de trabalhar com a minha loja, eu gosto de fazer minhas coisas e o emprego formal com CLT, né, o famoso carteira assinada, não me permite isso. Então não tenho vontade de fazer isso não, de trabalhar mais CLT. Apesar da segurança financeira, né, que foi isso que eu quis dizer. O CLT te traz um pouquinho mais de segurança financeira, né, mas não tenho vontade não. A Jéssica, um beijo, Jé, perguntou o que eu acho mais importante numa relação amorosa. Cara, respeito é o mais importante. É mais importante que amor, é mais importante do que qualquer coisa. É respeito e admiração, eu diria, essas duas coisas. Porque, pensa comigo, às vezes amor não é suficiente. Às vezes você pode amar muito uma pessoa, mas não sentir mais admiração por ela. Ou não se sentir mais pertencente àquele ambiente com ela, sabe? Então aquela coisa de que às vezes a gente não fica com o amor da nossa vida é verdade, porque, sei lá, eu acho que numa relação você precisa ter muito pra sustentar ela, sabe? E aí algumas coisas, quando elas começam a desandar, o amor vai indo junto. Então por mais que, eu não fiquei com o amor da minha vida, né, alguém pode pensar, mas depois com o tempo, você descobre que você nem amava tanto aquela pessoa, tipo, nem era tanto amor assim, sabe? Só que você precisa de um tempo pra entender isso. E é um processo, né? Então, respeito e admiração. A partir do momento que você para de admirar o outro por ele ser quem ele é, e você já não tem mais respeito, né, vocês não têm respeito um pelo outro, já não existe mais nada. Então, sem relação, é melhor terminar do que deixar chegar num ponto que não tem mais volta, né? Assim, pelo menos numa boa convivência. A Dayana Souza, um beijo, Day, ela me fez uma pergunta interessante. Ela perguntou se os meninos usam desodorante próprio pra idade. Bom, não, eles não usam desodorante, eu nem sabia que existia desodorante pra criança. Existe? Deixa aqui nos comentários pra mim, eu não sabia disso. Mas não, eles são tão cheirosinhos, até os maiores.
eles não sentem a necessidade de usar desodorante, não. Acho que em algum momento vão, né? Mas por enquanto não. A Jacine, um beijo. Ela fez uma pergunta que eu adorei. Ela perguntou: se você pudesse eliminar algo da sua vida, o que seria? Se eu pudesse eliminar algo da minha vida, o que seria? Boa pergunta. Eu acho que a procrastinação foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Assim que eu li essa pergunta, veio a palavra procrastinação. Procrastinação. Eu sou uma pessoa que eu procrastino demais. Eu sempre vou deixando pra amanhã o que eu posso fazer daqui um mês, entendeu? Eu sempre vou jogando lá pra frente. Aí, tipo, quando falta um dia pra eu terminar ou pra eu fazer, eu corro atrás. Isso não é bom, não é legal ser assim. Eu acabo sendo desorganizada com horários, chegando atrasada num compromisso, porque eu tô sempre procrastinando. Então, se eu tenho um compromisso 5 horas da tarde, eu poderia começar a me arrumar mais cedo, eu deixo pra me arrumar 4h40, sabe? É óbvio que eu não vou chegar. Então, eu fico procrastinando e isso é muito ruim. Então, se eu pudesse eliminar uma coisa da minha vida, seria a procrastinação, porque realmente não tem como. A Lê Miranda me fez a pergunta de milhões. Um beijo, Lê. Ela perguntou se eu pretendo fazer laqueadura ou ter mais filhos. Nenhum nem outro. Eu não vou fazer laqueadura, eu vou colocar o DIU. Inclusive já está marcado. Graças a Deus eu vou colocar o DIU. E o DIU de cobre, eu não quero usar hormônios. Eu tenho uma tendência à trombose, então eu tenho que usar o DIU de cobre ou de cobre de prata. Eu vou discutir isso com o meu médico, né? Mas eu vou colocar o DIU e o Rafa vai fazer vasectomia. Então, com a vasectomia, com o DIU, a gente vai se proteger assim, pra garantir, né? Melhor ter os dois na jogada. E aí, é isso. Mas eu não pretendo fazer laqueadura, não. Eu até pensei um dia, mas é uma cirurgia muito invasiva, mexe muito com a parte hormonal da mulher. E aí, conversando com o médico, a gente chegou à conclusão de que não é uma boa opção. E a vasectomia é algo muito simples, né? Muito mais simples. Então, pro Rafa fazer é de boa. Eu vou responder mais 2 perguntas que são muito boas e eu vou fazer parte 2 desse vídeo pra vocês assistirem em outro momento, tá bom? Deixa aqui embaixo se você quer parte 2, porque tem muita pergunta boa. Dessa vez a galera arrasou mesmo, real. Mas vamos lá. A Dai Breno 38, um beijo, perguntou: como é educar filhos sendo separada do pai deles? Quando não concordam em algo, como faz? Ai, meu Deus do céu, eu poderia fazer só um vídeo falando sobre isso, mas é complicado. Eu e o Lucas, a gente tem pensamentos muito diferentes sobre a educação dos meninos, muito mesmo. Então a gente sempre tem conflito por causa disso. O Lucas não tá sempre presente na vida dos filhos, ele vê a cada 15 dias, ele não tá aqui na rotina. Então às vezes quando eu vou discutir com ele sobre alguma coisa que tá acontecendo e tal, ele meio que acha que é, entendeu? Ai, mas não é bem assim. Então isso causa conflito e a gente acaba discutindo por causa disso e é difícil. Então às vezes eu tomo algumas decisões sem falar pra ele mesmo, porque eu já sei que ele vai me estressar. E às vezes ele toma decisões lá que eu não concordo, mas ele nem me fala, eu só fico sabendo depois que aconteceu. Então é complicado e eu tenho tentado conversar muito com as crianças pra deixar claro que tudo bem que na casa do pai é uma regra, aqui é outra, e eles vão ter que aprender a lidar com isso. Eu não vou fazer o que o pai deles acha legal sem concordar. E também não tô pedindo pra ele fazer o que eu acho que é legal. Eu dou opção e falo como é que as coisas estão por aqui, o que seria melhor. Mas se ele não concorda, problema dele. Eu não vou fazer só pra passar de mãe legal, sabe? Eu sei o que é certo, eu vou fazer o que é certo pros meus filhos, o que eu julgo, assim, aceitável, né? E aí ele vê o que ele faz. Eles vão crescendo e vão acostumando. Eles já até acostumaram com bastante coisa, viu? Eles se comportam meio que de jeitos diferentes até quando eles estão lá e aqui. E a vida é assim. E por último, a pergunta também de milhões da Camila. Ela perguntou: um conselho pra quem queria dar certo com alguém e não dá certo com ninguém. Vamos lá. Primeiro, por que a senhora não dá certo com ninguém? O que é dar certo? Permanecer no relacionamento? Continuar um relacionamento? Os relacionamentos terminam? Primeiro assim, você tem que estar vendo que tipo de pessoa que a senhora está se relacionando, porque tem isso aí também, né? Dependendo do tipo de pessoa que você está se relacionando, pode ser que tá aí o problema. O tipo de pessoa com quem você está se relacionando. O segundo problema, às vezes você está depositando muita expectativa numa relação que talvez o outro nunca vai conseguir atingir essa expectativa. E aí você vai passar uma vida inteira procurando alguém que simplesmente não existe, porque não existe ninguém perfeito, ninguém nunca vai conseguir superar suas expectativas, tampouco atingir todas elas, e aí
é uma coisa que você vai ter que estar tratando com você mesma, gata. Entendeu? E é um pouco complicado essa coisa de dar certo com alguém. Eu sou o tipo de pessoa que eu não desisto do amor nunca. Então alguém me perguntou se eu terminasse com o Rafa, se eu ia querer me relacionar de novo. E sim, gente, eu ia. Com certeza. Porque eu não desisto, sabe? Eu não sei ficar sozinha, eu sou a pessoa que eu preciso de alguém, eu gosto de estar com alguém. Eu não sou aquela pessoa, ai, me basto sozinha, adoro. Não, eu gosto de ter um namorado, dar uns beijos na boca, alguém dividir a vida comigo, eu gosto. Então se eu me separar do Rafa, eu muito provavelmente vou arrumar outro namorado. E não vai demorar muito, mas eu classifico que tem certas relações que elas dão certo. Mas elas dão certo até ali. E aí dali pra frente não deu mais. Aí é bom você tirar um tempo pra analisar o que foi que deu errado. E por que deu errado. Às vezes o problema das suas relações darem errado é você. Às vezes é a outra pessoa, o tipo de pessoa que você tá se relacionando. Eu acho que é bom você parar pra fazer esse balanço, sabe? Para pra fazer um balanço, assim. Por que as minhas relações dão errado? Por que eu não, sei lá, não permaneço num relacionamento duradouro? O que tá rolando? Será que deu errado? Ou será que deu certo até onde tinha que dar e aí os nossos caminhos se separaram em algum ponto em comum? Não sei. Isso aí é só você que vai poder responder. Mas eu acho que é importante você fazer esse balanço do que você considera dar certo e dar errado e analisar por que essas relações não foram exatamente aquilo que você esperava. Será que foi por causa do outro? Será que foi por sua causa? Será que tem a ver com o que você espera do outro? Ou será que você não consegue ser o que o outro espera? Não sei. Tenta fazer esse balanço dos dois lados e aí entender onde é que tá o problema. E aí tentar resolver numa próxima, tá bom? Será que eu te ajudei? Não sei, deixa aqui nos comentários se você quiser, tá bom? Deixa em comentários aqui pra nossa amiga também pra gente ajudar ela nessa questão, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações. A gente tá aqui agora toda quarta, quinta e sexta depois das 7 da noite. Já pode começar a fuçar aqui que depois das 7 tem vídeo, tá bom? Então são 3 vídeos por semana agora. E quem sabe em julho, não rola um julho todo dia, hein? Já pensou? Enche essa caixinha aqui de comentário que ajuda muito no engajamento do canal. E a gente se vê na semana que vem. Um beijo. Até mais. Tchau.